Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Fala galera, beleza? Gus aqui. Will por aqui. E hoje o episódio de hoje é o seguinte: 3 estratégias cruciais para você ser um líder muito focado, né? Existe muita coisa que a gente pode fazer e muita coisa errada também que a gente pode fazer para se distrair, se dispersar pelo meio do caminho. E ao longo de anos, né, de experiência própria, pessoal, estudos e também mentorias que a gente ministra para muita gente ao longo dos últimos anos, a gente tentou organizar e resumir isso nesses 3 elementos cruciais. Então, vai além disso, mas esses são os fundamentais, tá? Você quer falar sobre o primeiro, Will? Sim, eu acho que o primeiro ele tem muito a ver para entender, nós precisamos entender a natureza humana. Então, assim, enquanto você não entender que você só vai ter sucesso, você vai ser um líder focado, você vai ser um líder parrudo, quando você entender onde você quer chegar. Ou seja, quando você tiver no seu plano aí de ação, ações e atividades muito alinhadas com o seu propósito. Então tem que estar claro qual que é a cenourinha lá que você vai chegar. Se isso não estiver claro, se você não entender por que você está fazendo aquilo, então você tem que estar muito conectado com o propósito do seu projeto, da tua empresa, do seu trabalho, senão o teu dia a dia vai ser caótico, você não vai ter aquele foco de longo prazo, que ele é muito importante. É o primeiro foco que a gente tem que trabalhar. É o foco que está alinhado com o propósito, que vai realmente motivar, que vai engajar você. Senão você não tem combustível para continuar. E às vezes tem gente que é contra essa história de propósito, porque a pessoa interpreta ter um propósito como uma coisa até o final da vida. Só que isso daí muda. Se eu for pensar, qual era o meu propósito, minhas metas, minha missão como profissional, 30 anos atrás e hoje mudou. Então, isso muda. Então não precisa ficar preocupado, mas esse propósito é até o final da vida, é uma decisão muito complexa, será que eu quero, será que eu não quero? Nem sei se eu consigo encontrar essa fórmula. Não precisa, é do momento, que pode evoluir ou não. Pode ser que você venha a concluir que o propósito atual que você definir vai ser o sempre, ou não. Por exemplo, a empresa, geralmente uma empresa ela tem que dar resultados, não faz sentido existir uma empresa, né? Então, a longo prazo, a empresa tem que estar sempre gerando recursos para poder ela crescer, investir nas pessoas e assim por diante. Então, a meta de uma empresa geralmente é fazer dinheiro. Isso é bom, é positivo. Mas vamos supor que, de repente, tem uma meta para que até o final do ano gere 5 vezes aquilo. Então, as tuas ações vão ter que estar mais alinhadas a esse propósito de curtíssimo prazo, que vai acabar em 2 meses, né? Então, isso significa que você vai ter que tirar tudo que é dispersão, que não está conectada com isso. Pronto, você vai ficar leve se você fizer isso. Então, essa é a primeira estratégia para você realmente ser um líder focado. Você conseguir realmente alinhar tudo que você faz com o seu propósito, seja de curto, de médio e de longo prazo. Se a gente imaginar como um tripé, não dá para tirar essa. Essa é fundamental. A segunda tem a ver com gestão emocional, administração das emoções. Nossas emoções são como uma montanha-russa. A gente tem altos e baixos, tem sentimentos positivos, tem sentimentos lá não tão bons, tem horas que a gente se sente mais fraco emocionalmente, tem horas que você se sente super poderoso, que pode vencer tudo, enfim. Então, a ideia aqui é como desenvolver resiliência, essa resistência emocional para ultrapassar os trancos e barrancos que fatalmente vão acontecer e acontecem na nossa jornada, né? Então, e utilizar a energia quando não está tão positiva, como é que a gente transforma ela com uma força motriz de realização. Isso é um assunto mais longo, a gente já tratou e vai tratar em outros episódios, né? Detalhes sobre esse ponto. Mas por enquanto, você pode guardar isso. Ou seja, quando você estiver numa vibe ali não tão boa, um desânimo, uma falta de motivação, etc., tenta entender qual é a raiz do problema e tenta transformar aquilo com uma ótica mais positiva para você se manter mais alto astral a maior parte do tempo. Acho que a gente falamos aqui agora há pouco, né, sobre você ser um líder parrudo, né? Entre 8 e 80 você tem um range de emoções muito grande.
Então, se você fica lá com pouca emoção, você fica apático, desanimado, você está muito emocionado, com muita raiva, muito dinamismo, querendo atropelar tudo, também não funciona, né? Você atropela as coisas. Então você tem que achar um range emocional onde você consiga realmente ser um líder focado e produtivo. Então é só ajustar o volume, né, dessa força propulsora que a gente conhece como emoção, né? Essa emoção, essa energia, ela alimenta muito o terceiro ponto, a terceira estratégia, que é você treinar a sua mente focada. E elas se comunicam de alguma forma, né? Porque a mente e a emoção, elas se falam bastante, né? Esse treino de concentração, ele é importante para que você realmente finalize. Quando você finaliza aquilo, você se alimenta de uma emoção de realização positiva e isso gera combustível para mais foco e mais concentração. Então você tem que treinar, tirar toda e qualquer dispersão para que você consiga trabalhar de uma forma focada. E é importante isso porque hoje o dia a dia, né, nossa vida, a gente está exposto a uma quantidade enorme de distrações, seja o celular, seja o smartwatch, seja o que for, né? Televisão, amigo, não sei o que lá, a gente é muito interconectado, né? Hoje o nível de comunicabilidade que a gente está exposto gera a hiperatividade, né? A hiperestimulação dos nossos sentidos e a gente se vicia naquilo. E é óbvio que isso vai fazer você perder produtividade, ficar viciado em dispersão. E isso não vai te trazer aquele efeito de dopamina positivo de você realizar as coisas, conquistar as coisas e ter aquele sentimento de dever cumprido no dia. Vai ficar ao contrário, um sentimento que não é lá tão positivo. E isso vira um efeito cascata negativo. Acho que você tocou no ponto, é você aprender a se alimentar de dopamina real. Hoje a gente está acostumado a pegar muita dopamina virtual. Instantânea, que não dura. Perecível, né? E quando você entende a dopamina real de finalizar as coisas, de fazer, de realizar, aquela satisfação ela é muito física, ela é muito positiva, né? Então isso vai ajudar, essa compõe a terceira estratégia. Mas tem um elemento extra aí, Gustavo. E o extra é o quê? Lembra lá no começo que eu falei que as três são cruciais, como um tripé indissolúvel? É isso, a sinergia entre as três. Quando você faz uma, você tem um propósito claro, você está focado naquilo. Você tem uma energia que você trabalha como força propulsora em direção ao seu objetivo. E a mente está muito concentrada, muito focada naquilo que você quer, sem dispersões. Uma coisa reforça a outra e vira um círculo virtuoso para ser um líder focado. Um alimenta o outro, né? E você realmente está sempre se construindo. E o contrário também é verdadeiro. Então, se você quer ser um líder desfocado, é só não usar nenhuma dessas estratégias. E funciona a longo prazo. Se você tira um desses elementos, não funciona a longo prazo. Talvez você consiga por um tempinho, mas não um resultado. Provavelmente você quer resultados extraordinários. Provavelmente você quer alcançar coisas sensacionais. Então, para isso, não adianta ficar focado por um mês. Vai ter que ficar focado por um ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Aí o troço vai funcionar. Era isso o nosso episódio de hoje. Te vejo no próximo. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!